Ministério Ismael Gontijo. Milagres, o poder de Deus, a salvação. Seja transformado através da unção. Gênesis capítulo 30, versículo 37 em diante diz o seguinte: Então tomou Jacó as varas verdes de almo e de aveleira e de castanheiro e descascou nelas riscas brancas, descobrindo a brancura que nas varas havia. E pôs estas varas que tinha descascado em frente aos rebanhos, nos campos e nos bebedouros de água, aonde os rebanhos vinham beber, para que concebessem quando viessem beber. E concebiam os rebanhos diante das varas, e as ovelhas davam crias listradas, salpicadas e malhadas. Então separou Jacó os cordeiros e pôs as faces do rebanho para os listrados e todo o moreno entre o rebanho de Labão, e pôs o seu rebanho à parte, e não pôs com o rebanho de Labão. E sucedia que, cada vez que concebiam as ovelhas fortes, punha Jacó as varas nos campos, diante dos olhos do rebanho, para que concebessem diante das varas. Mas quando era fraco, o rebanho não as punha. Assim as fracas eram de Labão e as fortes de Jacó. E cresceu o homem em grande maneira, e teve muitos rebanhos e servos, camelos e jumentos. Enfim, ficou extremamente rico. Podem sentar. Esta noite, rapidamente quero falar a vocês a respeito de uma coisa muito simples, que é o ter prosperidade financeira, dependendo da obediência ao Senhor, da tua unção especial espiritual. Vocês precisam de saber que nós, que somos filhos de Deus, não temos nossa vida só para as coisas materiais. Porém, as coisas materiais são muito importantes para nós. Nós nos debatemos nos maremotos financeiros e nos arrastamos em dificuldades terríveis, dívidas, problemas, prejuízos, perdas, desemprego, descontrole, desequilíbrio nas contas, angústias, falta de sono e todo tipo de problema advindo da nossa vida financeira desequilibrada. A maioria dos crentes não entende que sua vida financeira é equilibrada se os seus compromissos com o Senhor no mundo espiritual forem satisfeitos. Você precisa de entender que não existe só um lado na sua vida. Existem dois. Você é 98% espiritual e 0,8% físico. Seus olhos veem muito pouco. Muitas pessoas dizem: eu só acredito naquilo que eu vejo. Tolo, seus olhos veem nada. Você não vê coisa alguma. Sua vida passa diante de ti e acontece, e você não vê quase coisa alguma. Quase nada. Nós somos seres espirituais, e a nossa vida espiritual determina os rumos de tudo que somos e fazemos. Se nós somos derrotados ou vitoriosos, é porque nossa vida espiritual determina isso. Não existe jeito de um filho de Deus ser vitorioso na vida financeira sendo desobediente na vida espiritual. As pessoas pensam que é só o fato do dízimo, o fato das ofertas. Muitos até não acreditam no dízimo e não aceitam o dízimo. Tolice, porque Deus só pediu 10%, e se Ele pedisse 50%, você teria que dar. E se Ele te pedisse 90%, Ele te deixasse com 10%. E se Deus resolvesse cobrar pelo pulmão que você usa, ou pelo coração que bate 60 ou 75, 80 vezes por minuto, e se Deus resolvesse cobrar pela digestão que você tem, que Ele não te cobra, e se Deus resolvesse te cobrar pelo funcionamento dos seus rins, porque quem tem pedra no rim sabe muito bem que quando o rim para, meu amigo, é de lascar de novo. Deus não nos cobra nada disso. E se Deus resolvesse cobrar 10% dos filhos que nós pensamos que tem, nós não temos filho nenhum. Os filhos são gerados na glória de Deus. Nossos filhos são gerados em um ato sexual que é 5 segundos da manifestação da glória de Deus no nosso corpo físico, na nossa alma, no nosso espírito, tudo junto,
que é um momento em que os três se juntam num gozo sexual para fazer um filho. Nós nem sabemos como funciona a nossa relação sexual. E se Deus resolvesse cobrar 10% do uso disso? Nós, na verdade, nós não obedecemos a Deus de verdade. Nós mentimos, brincamos com Deus. A maioria de nós é desonesta com Deus em tudo. Mas a maior desonestidade para com Deus acontece no campo da desobediência, quando Deus nos manda fazer aquilo para o qual Ele nos capacitou. Nós nascemos, fomos formados, fomos gerados, ungidos e não fazemos. E é assustador a ignorância do povo de Deus com relação aos dons espirituais e à vontade do Senhor para fazer a sua obra aqui nessa terra, dentro da sua própria geração. Nós estamos passando, em poucos dias nós não estaremos aqui mais. A maioria de vocês, que já tem acima de 30 anos, mais 30, 40 anos, não estará mais aqui. Então, este é o momento de você deixar de desobedecer a Deus no mundo espiritual, receber dele uma unção espiritual, uma unção de ministério, começar a usar e a fazer a vontade de Deus, e como consequência disso, você ser abençoado para a vida financeira. Não adianta fazer campanha, arrastar corrente, fazer corrente, jejum de 900 dias, entendeu? Ficar sem comer pro resto da vida. Deus não precisa disso, Ele precisa da tua obediência. O teu jejum é muito lindo e muito bom, mas não adianta jejuar e não obedecer. Não adianta você fazer uma campanha e não obedecer ao Senhor no mundo espiritual, onde você precisa de agir. Hoje, o Senhor vai dar a vocês duas unções. Uma ministerial para dentro desta igreja ou da sua casa, vai ser ligada à igreja, ligada ao ministério, e uma outra lá no seu trabalho, onde você vai ser próspero. Tudo que você fizer no seu trabalho será genial, será fantástico, será abençoado. No que você tocar, será bem-sucedido. Tenho tido exemplos disso. O Espírito Santo me deu essas unções para dar a vocês. Elas não são minhas. Eu não tenho essas unções, desculpe. Não tenho, gostaria de ter todas as unções. Não tenho. A única unção que eu tenho é de pregar ousadamente, que vocês sabem. Os 3 dons do ministério do evangelista, que são os 3 dons de poder, e o dom de escrever livros. Só isso é a unção, não é nem um dom, é uma unção para escrever livros. Eu posso perder essa unção a qualquer momento se eu não cumprir. E é isso que eu quero dizer a vocês nesta noite. Vocês terão que cumprir. Eu li esse texto em Gênesis, na vida de Jacó. Jacó era extremamente pobre quando aconteceu esse trato com seu sogro Labão. Labão era um ladrão. Ladrão, está tudo bem parecido. Mas ele era um ladrão. E ele fez acordos com Jacó sempre para enganá-lo. Mas acontece que Labão não sabia que Jacó era ungido de Deus. Jacó havia tomado não, ele comprou, ele não roubou. Ele tomou, comprou e roubou. Ele fez tudo. Mas ele tomou uma unção que o irmão dele, Esaú, havia desprezado, que era a unção de primogenitura. Ele sabia quanto valia, mas o seu irmão não valia. O seu não sabia. O seu irmão não dava valor na unção que tinha, que era a unção ministerial. Por esta unção viria a formação do povo de Israel, e o povo de Israel nasceria Jesus, o Messias de toda a terra. Esta era a unção ministerial de Esaú. Ele a desprezou. Jacó valorizou, foi e comprou por a coisa mais ridícula do mundo, que não tem. Eu acho que não tem uma coisa mais ridícula do que um prato de lentilha. É feijão sem graça que ele trouxe. Aquele negócio, esse dia eu estava pregando sobre o prato de lentilha, a mulher disse: mas eu faço uma lentilha deliciosa. Falei: tem só pôr na dentro. Eu ponho costela de porco, eu ponho pé de porco, eu ponho isso que vai minha cara. Desse jeito, seguinte, pode jogar a lentilha fora e começou a só pôr na dentro, está tudo certo. Ele vendeu o direito da unção que ele tinha em troca de um prato de feijãozinho, entendeu? Daquele muito bom. Não sabia, não soube dar valor na unção que tinha. Por isso perdeu todas as riquezas advindas dessa unção. Jacó, quando foi morar com seu sogro,
ele era extremamente pobre, estava fugindo do seu irmão, com medo do seu irmão. Ele foi morar lá, muito longe de outra terra, para que o irmão não viesse. E o irmão acabou ficando com toda aquela riqueza material, mas não levou nunca mais a unção ministerial. Nunca mais ele a teve de volta. É tanto que veio por Jacó, dos 12 filhos de Jacó, Judá, e de Judá nasceu Jesus Cristo. O que eu quero dizer a vocês nessa noite, que cumprindo a unção ministerial de Jacó, pegou de Esaú, veio e levou. Ele recebeu uma genialidade para trabalhar que o seu irmão não tinha. Então o seu sogro, com aquele afã de roubá-lo, fez um acordo para pagá-lo e diz: olha, eu vou te dar todas as ovelhas malhadas que tiverem. Ele olhou o rebanho e disse: é tudo branca. Raramente você vê uma ovelha malhada, a maioria delas são branquinhas. Mas o que Jacó fez? Ele disse: eu vou fazer estas ovelhas parirem ovelhas malhadas e manchadas. Mas como você vai fazer isso? Botar tinta na água? Não! Ele fez com que as ovelhas vissem as varas de álamo, que é negra por fora, mas por dentro é extremamente branca. Ele fez algumas aberturas nelas e colocou diante do rebanho na hora que eles estavam cobrindo, os machos estavam cobrindo as ovelhas fêmeas. E elas olhavam aquelas coisas todas listradas, e não se sabe por quê, porque não me venha falar essa história, e que é verdade, porque senão mulher que tem desejo de comer moranguinho e não come, fiz sai com cara de moranguinho. Então não me venha com essa história. Isso aí, biologicamente, fisicamente, não tem nada a ver. Mas as ovelhas saíam malhadas e todas manchadas de negro. E o rebanho dele cresceu tanto que ele disse: mas peraí, o Labão chegou lá e disse: não, só tem malhada? Só. Não, então agora é o seguinte, a Bíblia diz que depois ele inverteu e disse: as brancas são suas, malhadas são minhas. Ele tirou as varas, entendeu? Só saía branca. Eu pergunto para você, meu irmão, tem alguma lógica nessa história? Vocês que estiveram grávidas e um dia você queria comer jabuticaba, entendeu? No inverno, é porque não tem jabuticaba nem para remédio. Seu filho saiu com cara de jabuticaba ou cheio de pintinha preta? Que lógica que tem um negócio desse? Sabe por quê? Eu vou explicar para vocês. É que uma pessoa ungida de Deus, ela sonha e ela determina no mundo espiritual, pela sua unção, que o mundo físico obedeça o que ela quer. Amém? Esta é a diferença entre nós e o mundo. O mundo anda na lógica do dinheiro, na lógica da riqueza, na lógica do emprego, e nós andamos na ilógica de Deus. Deus não tem nada de lógica. Deus não precisa de lógica nenhuma. Deus precisa da sua fé. E a sua fé, ligada à sua obediência dentro da sua unção, vai determinar a tua vitória. Você precisa de entender uma coisa: Jacó era ungido de Deus, e ele fazia com que aquelas ovelhas saíssem do jeito que ele precisava. Se era malhada, malhada. Se era branca, era branca. Era um transtorno, porque chegava lá, tudo malhado. Bom, então os malhados são seus, mas agora é o seguinte: coloca todos os malhados aí, entendeu? Agora só os brancos são minhos. Pois só saía branco. Por quê? Porque a unção do homem e da mulher de Deus é que determina o resultado aqui no mundo físico. Vocês precisam de entender. Não é só o simples fato de você ser dizimista, isso é importantíssimo, de você entrar, entendeu, e fazer boas ofertas ao Senhor, como, não desafio, mas com amor. Vocês sabiam que dízimo, entendeu, não é lei? Dízimo não é lei. Virou lei depois que o povo não obedecia. Mas se você olhar a lei, o dízimo, antes do povo de Israel, na época de Melquisedeque, na época de Abraão, não era lei, era amor. As pessoas levavam amorosamente as coisas a Deus, e Senhor, olha, eu não tenho como te pagar, mas olha, está aqui, o senhor aceita isso? E Deus disse sim. Hoje, você arrancar 10% do sujeito e falar para ele: filho,
não é seu. Isso pertence ao Senhor. Tira do meio do seu dinheiro, senão ele vai deteriorar a tua vida financeira. Para convencer o sujeito disso, você bater nele. As pessoas pensam que o dízimo vai fazer falta. Se com 90 você não resolve, com 10 você só piora a situação, porque aquele 10 vai apodrecer o resto do teu depósito. Jacó, ele usou a unção que ele tinha, a unção que ele havia pegado, que ele recebeu, ele tomou mesmo. E a Bíblia diz que Deus não fez questão nenhuma de impedir, né? Não. Esaú desprezou? Desprezou. Jacó foi lá, pegou a bênção, rapou fora, e Jacó levou aquela unção até o túmulo. E dos filhos dele nasceram a nação de Israel que está aí, e dessa nação nasceu Jesus Cristo, nosso Senhor, o dono de todas as coisas. Vocês têm que entender que é do mundo espiritual que sai o físico. É da sua obediência no mundo espiritual que vai sair o seu sucesso. A tua unção ministerial aqui determina o rumo da tua unção de serviço lá fora. O Senhor vai mudar os teus rumos amanhã, completamente. Mas você tem que crer nisso. E você só vai crer na sua unção de trabalho lá fora, se você crer que é real a tua unção ministerial aqui. Vocês estão entendendo? Jacó sabia que ele tinha a unção de primogenitura e que todas as famílias seriam benditas nele, porque haviam dito isso para o seu avô Abraão. Ele sabia disso, ele queria para ele. E de toda a unção que ele tinha, saíram as outras unções. O camarada era riquíssimo. Pouco tempo depois disso aqui, a Bíblia diz que ele ficou extremamente rico, mais rico que Labão, e pasmem, mais rico que o irmão que ficou em casa com todos os bens de Isaac. Jacó se tornou muito mais poderoso do que todos eles, mas porque ele tinha consciência da unção ministerial que ele tinha. Nesta noite vocês vão levar uma unção ministerial para a vida de vocês, e vão levar nas mãos uma unção de trabalho. Tenham consciência que esta unção de trabalho, ela vai mudar os rumos financeiros de vocês. Vocês serão abençoados, mas vocês não se agarrarão ao dinheiro. O dinheiro é só consequência. Você não pode reger a sua vida pela grana. Dinheiro é uma tolice. Nós precisamos do dinheiro, mas não é o dinheiro que determina os rumos da nossa vida. Não é, é a tua unção de trabalho ministerial que você vai levar hoje. É dela que depende todas as tuas decisões. Vocês estão entendendo isso? Amém? Eu estou comparando vocês com Jacó, porque Jacó, de uma coisa completamente ilógica, de um negócio que não existe, a unção dele era tão poderosa que ele cria que aquelas ovelhas iriam dar filhos listrados, malhados, rajados. Se precisasse daquelas ovelhas sair todas xadrez, saía tudo xadrez. Roxo, se precisasse sair tudo roxo. Por quê? Porque a unção ministerial dele, o compromisso que ele tinha com Deus, e aí entra a questão. Até onde você vai por Deus na sua unção ministerial? Querer a unção financeira, todos nós queremos, eu também. Mas você tem que entender que você tem que cumprir a unção espiritual. Sem ela, você não pode dar um passo. Eu cumpro a unção. Eu estou aqui falando para vocês agora, neste momento, porque eu estou obedecendo a minha unção ministerial. Senão eu não estaria aqui. Eu estaria na minha casa, regaladamente, de pé para cima, tomando um chimarrão, agora que está um frio miserável lá no sul, entendeu? Deve estar uns 2 graus lá na minha casa, tomando chimarrão e comendo pinhão. E não estaria aqui me esforçando, entendeu? Para ensinar vocês o segredo de ficar rico facilmente. E eu estou dizendo rico financeiramente mesmo. Eu não estou dizendo rico só espiritualmente. Grana. E a hora que eu vou começar a ministrar daqui a pouco para vocês, eu vou contar vários exemplos de pessoas que já estão ficando ricas. Agora, esta semana passada que eu ministrei. Lembre-se, a tua unção vai redimensionar a sua vida. A Bíblia diz que pouco tempo depois que Jacó fez isso aqui, ele ficou, no último versículo lá, se você olhar, a Bíblia diz no 43, diz, cresceu o homem em grande maneira,
sobremaneira, e teve muitos rebanhos, servas e servos, camelos e jumentos. E logo depois disso, escute isso, ele ficou tão rico, que Deus disse: agora volte, faça assim, volte para o lugar da sua família, volte para Canaã. Eu quero que vocês entendam uma coisa: muitos de vocês aqui irão se assustar nos próximos dias com a vida financeira de vocês. Não se assustem. Não se assustem. Porque do jeito que vocês estão, a maioria precisa de mudança, ou não? Precisa de mudança ou não, amém? Amém? Do jeito que está, não pode, amém? Ou vocês querem ficar assim? Quem quer ficar do jeito que está, diga amém! Aleluia! Quem precisa mudar, diga amém! Amém! Estão vendo? A maioria de vocês está insatisfeita com o que está fazendo. Se vocês estivessem cumprindo os sonhos que Deus teve com cada um aqui, ninguém diria amém na hora em que eu dissesse que tudo vai mudar. Mas tudo tem que mudar, e tem que mudar agora. Nós não temos tempo de esperar mais 10 anos. A maioria de vocês não pode esperar. Nós temos que começar hoje, para que em 2 anos tenhamos uma vida financeira absolutamente espantosa. Não da tragédia, mas da vitória. Isso nós precisamos. Esta igreja precisa. Vocês precisam dar dignidade aos seus filhos, escola, roupas boas, todo mundo precisa de um bom carro. Não me vem com essa história, entendeu? Que pobre glorifica o nome de Jesus, que pobre não glorifica, doente não glorifica. O Senhor é glorificado e exaltado pela tua vitória e pelo teu sucesso. Mas o Senhor não pode confiar em você se você não é honesto com Ele na área espiritual. O que eu quero dizer a vocês é que vocês levarão unções hoje. E estas unções determinarão a mudança de rumos para todos vocês. Quando eu ministro essas unções, tudo muda. Algumas pessoas mudam na mesma noite, outras mudam no outro dia, uma semana, um mês. Várias pessoas entraram no meu Facebook hoje e disseram: pastor, depois que você ministrou na minha vida, parece que tem uma fanfarra tocando na minha cabeça. Tudo virou uma confusão. Eu disse: por quê? Porque você estava acostumado a um rumo e o Senhor está mudando agora, de acordo com a tua unção, para um novo rumo. É o que tem que acontecer com vocês. Porque do jeito que vocês estão, todos estão satisfeitos. Muito bem. Nesta noite, eu vou ministrar uma unção ministerial e uma unção de trabalho a cada um. Lembrem-se, quando eu ministrar nessa noite, jamais vocês poderão se levantar contra o pastor de vocês, seja ele qual for. Sei que muitas pessoas não são dessa igreja. Então, algumas coisas que eu mandar vocês fazerem, vocês, as que não são dessa igreja, não precisarão fazer, porque a maioria das coisas que eu vou fazer, vocês farão para os pastores dessa igreja. Se você não é dessa igreja, não há problema nenhum, você vai levar a unção, você é filho de Deus do mesmo jeito, pode ficar tranquilo, dizer, você ganha essa unção do mesmo jeito que o Senhor vai te dar, amém? Aqui não é uma questão da igreja, aqui é uma questão do corpo de Cristo, ok? Eu quero hoje que vocês entendam isso que eu estou pregando, que eu estou ministrando e ensinando a vocês, porque vocês vão precisar usar isso em nome de Jesus. Fiquem de pé.